Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula hoje e para finalizar essa questão da industrialização, eu vou fazer um vídeo resumão do que nós vimos até agora e é basicamente um foco do que nós temos que ter ideia que vai cair no Enem mais para frente, tá? Quando vocês forem fazer um Enem, um vestibular, essas questões, tá bom? Então, a industrialização, ela nada mais é que um processo, né, socioeconômico, que consiste o quê? Na criação de várias indústrias, tá? E, consecutivamente, no aprimoramento das suas tecnologias. Então, como nós vimos anteriormente, conforme a industrialização ela vai alavancando, ela vai se desenvolvendo, com isso as tecnologias também vão avançando, tá? Bom, então nesse fenômeno nós vamos ter o que? A questão que a máquina ela passa a substituir o homem em determinadas tarefas, fazendo com que esse processo, o processamento, quer dizer, né? Fazendo com que o processamento das matérias-primas acabassem se intensificando em bens de consumo e bens de produção, tá bom? Então, o processo de industrialização, ele acaba acarretando na urbanização e crescimento demográfico da região em que ele ocorre, né? Então, a economia antes, né, desse processo, que era artesanal, era manual, era mais voltada para a questão agrária e comercial, passa a ter essa transformação e ela acaba tendo, né, uma base mais o que? Urbana e industrial. Né? Lembrando que para onde a indústria vai, acaba havendo um crescimento daquela localidade, né? Da região. Bom, o sistema de produção artesanal, ele acaba dando lugar, né? Quando ele é substituído, ele passa a dar lugar para o quê? Para a produção em série, concentrada e de forma padronizada. Isso faz com que a empresa, a indústria, né, ela consiga produzir muito mais de um único tipo de produto com qualidade e de forma homogênea, né? Se tornou muito mais rápido esse processo. E aí, o que era feito de forma manual, que às vezes acabava tendo uma diferencinha ou outra de um produto para o outro, quando eu passo para a produção em série através das máquinas, ele tem essa característica homogênea, tá bom? Então, a industrialização, nós podemos lembrar, né, que ela foi dividida em 3 etapas, né? Que, claro, que teve toda uma complexidade aí nesse decorrer dessas 3 etapas, tá? Então, a primeira etapa foi a Revolução Industrial, aqui foi a primeira Revolução Industrial. Então, nessa questão vai se predominar as técnicas mais simples ainda, como a máquina a vapor, né? Então, nessa etapa era muito utilizado o quê? O carvão como a principal fonte de energia. E a força de trabalho não era especializada ainda e nem qualificada, né? No decorrer da história nós vamos ver que aí sim eles vão pedir uma mão de obra especializada para trabalhar na indústria, mas lá no começo, na primeira Revolução Industrial, ainda não. Então, além disso, a indústria predominante nesse período da primeira Revolução Industrial é a têxtil, tá? Então, houve um grande crescimento aí da indústria têxtil. Então, com o fim do século XX, aí nós vamos ter a primeira Revolução Industrial, né? Que ela acabou sendo caracterizada, né? Pelo fato da Inglaterra ter sido a grande potência nessa época no processo de industrialização e acabou sendo, né, consequentemente, o principal modelo de industrialização que se teve aí dentro da história, tá? Bom, aí nós iremos ter o quê? A segunda Revolução Industrial, tá? Então, nesse período, utilizava-se, né, a base técnica era mais complexa que na etapa anterior, né? A segunda Revolução Industrial passa também a utilizar o petróleo como principal fonte de energia, então o petróleo vai substituindo aos poucos a questão do que era o carvão, que era utilizado, e passa a ser o petróleo. Então, nessa fase
também nós vamos ter a criação de máquinas e motores que eram muito mais arrojados, muito mais avançados do que a máquina a vapor, né? E eles eram movidos pela energia elétrica e também, já nessa segunda fase da Revolução Industrial, já é necessário uma mão de obra especializada, qualificada. E aí nós vamos ver também nesse processo a criação de vários cursos técnicos, né? Então, os cursos técnicos não é algo novo, né? É algo antigo que vem lá junto com as necessidades que a sociedade começou a perceber que precisava de uma mão de obra qualificada. Então, uma coisa levou a outra. Eu tenho o desenvolvimento da indústria, eu preciso de mão de obra qualificada, e com isso aí vai surgir vários cursos técnicos, né? E isso, até os dias de hoje, nós vemos aí, né, aqui em São Paulo, com o Centro Paula Souza, no Brasil todos nós temos as escolas federais, também tem cursos técnicos e por aí vai, tá? Então a mão de obra especializada, ela se torna muito forte, muito importante nesse período, tá bom? Então a segunda revolução industrial predominou no fim do século XX até meados da década de 70, né? Nessa etapa, os Estados Unidos passam a ser o que? A grande potência econômica mundial. Então, a gente tem que lembrar aquelas questões que nós já falamos, das guerras e tudo mais, e aí os Estados Unidos ele passa a ser a grande potência econômica mundial e o principal, né, modelo de industrialização. Então, anteriormente, na primeira fase, nós vamos ter a Inglaterra como um grande modelo no processo de industrialização. E agora, na segunda Revolução Industrial, quem passa a ser esse modelo de industrialização é os Estados Unidos, tá? Então, nesse estágio da Revolução Industrial, há uma grande predominância da indústria automobilística e de outras indústrias que são relacionadas a ela, né? A parte de confecção de peças e tudo mais. Então, com isso, as siderúrgicas, as metalúrgicas e as petroquímicas, elas começam também a crescer e alavancar, tá bom? A segunda revolução ainda, se nós pararmos por observar, se prolonga até os dias de hoje, uma vez que grande parte dos países ainda não ingressaram de fato 100% na terceira revolução industrial, né? Então, ao mesmo tempo que já existem nações que já se consolidaram, já estão firmes nessa questão da segunda revolução industrial, existem países, por exemplo, alguns ainda no sudeste da Ásia, alguns localizados na África, que ainda nem chegaram nesse processo aí de se estabilizar e de desenvolver a segunda revolução industrial, tá bom? Bom, e a terceira fase é a terceira revolução industrial, né? Também conhecida como revolução técnico-científica, tá? Então, prestem bem atenção, porque tem pegadinha em vestibular, tá bom? Com relação à terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica. É a mesma coisa, tá? Então, a terceira revolução industrial, ela encontra-se em andamento até os dias de hoje, desde de meados aí da metade da década de 70 e tende-se, né, a desenvolver mais plenamente ainda agora no século 21. Então, essa terceira revolução industrial, ainda nós estamos passando aí por ela e ela tende-se a estender e se aperfeiçoar cada vez mais, tá? Então, essa etapa da terceira revolução industrial, ela se iniciou nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, como em outras potências mundiais, como no Japão e na Alemanha, e além de outros países da Europa Ocidental, tá bom? A terceira revolução industrial, ela tem como característica a predominância das indústrias altamente sofisticadas, né? Como as de telecomunicações, de robótica, de biotecnologia, de microeletrônica, de informática, de robótica, né? Então, esse é o foco, né? Então, devido a isso, né, esse estágio ainda requer
muita tecnologia e, consequentemente, uma maior qualificação da força de trabalho, né? Ou seja, uma maior qualificação da mão de obra que vai trabalhar dentro desse tipo de indústria. Então, cada vez mais nós temos que nos aperfeiçoar para o quê? Para se adequar a essas novas realidades, né? Então, a gente não pode se contentar com aquilo, eu aprendi isso na escola, no meu curso técnico, é isso, pronto, acabou. Não, você aprendeu isso agora, daqui 1 ano, daqui 2 anos, muita coisa mudou, né? Então, tem que ter essa perspectiva de sempre estar atrás, de buscar se qualificar, ainda mais hoje em dia que tudo muda muito rápido, né? Então, tem que buscar essa qualificação constante, né? Esse aperfeiçoamento é constante, não é terminou o curso, já sei tudo, não. Vou ter que continuar aí me qualificando, estudando e buscando cada vez mais me aperfeiçoar, tá bom? Então, nas etapas anteriores, a procura por mão de obra barata, sem qualificação, era muito alta, era muito procurado. Não existia essa visão, né, dessa importância, tá? Então, assim como a importância das matérias-primas em geral, as pessoas, vê o mais barato, né? Então, aquele velho ditado do barato sai caro, né? Então, com a terceira revolução industrial, isso tudo foi mudando. A gente sabe que hoje, se eu oferecer um produto de qualidade, eu fidelizo o meu cliente, meu cliente ele volta a procurar minha empresa, os meus serviços, tá? Então, isso é muito importante nos dias de hoje, fidelizar os clientes, independente da área de formação, tá? Seja na área de informática, seja na área de nutrição, seja na área de alimentos, seja na área de turismo, enfim, né? Independente da área que vocês estão se formando, eu tenho que oferecer o melhor produto para o meu cliente. Então, nessa terceira revolução industrial, essa visão, gente, é muito importante, tá? Então, nessa nova etapa, então, há uma queda, né, na procura da mão de obra não qualificada, até porque muitas vezes algumas questões que o homem executava acabam sendo substituídas também pelos robôs. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Sim, eu tenho que me qualificar sempre, todos nós, tá? Então, também há uma desvalorização na questão de matérias-primas, até porque hoje em dia, só para vocês entenderem essa questão da desvalorização, nós temos a questão do aumento da reciclagem, né? Então, é muito importante trabalhar com a reciclagem porque eu diminuo o impacto de lixo no meio ambiente, né? Então, algumas indústrias se preocupam com isso, com a reciclagem de objetos de lixo, que não era mais de consumo humano, né? Acaba se tornando aí reciclado. Então, se eu reciclo algo, eu acabo tendo uma desvalorização, ou seja, uma procura menor por determinados tipos de matéria-prima. E o meio ambiente, gente, com certeza, ele agradece, tá bom? E com isso, né, vai surgindo novos produtos, novos materiais e que utilizam de outros tipos de fonte de matéria-prima que acabam sendo abundantes e acabam saindo mais baratas, tá? Então, nessa questão da terceira revolução industrial, nós temos essa grande importância da ciência, da tecnologia, porque elas mudam e elas mudaram radicalmente de uns anos para cá. Se nós pegarmos de 30 anos para cá, mudou muita coisa, uma evolução muito grande, né? E se nós falarmos de 100 anos atrás, então, gente, é gritante, né, o desenvolvimento tecnológico em diversas áreas, tá? Então, em vez de serem, né, apenas a ciência como um todo, a indústria, né, ao invés de ela ser simplesmente mais um X da questão colocado
no meio, ela tem uma outra visibilidade, né? Hoje a indústria tem uma outra visibilidade, então ela se preocupa, todas as indústrias se preocupam com essa questão como que fala, gente? Me fugiu a palavra. Da reciclagem, de preservação do meio ambiente, de impactar o menos possível, de poluir o menos possível, tá bom? Então a ciência e a tecnologia, elas passam a ser elementos foco, elementos centrais, né? Aqueles que acabam ditando hoje o ritmo e as mudanças do mundo, né? Então, tanto a ciência quanto a indústria, a tecnologia, ela acaba ditando o que nós temos que estudar, onde eu tenho que me aperfeiçoar, que técnicas que eu tenho que buscar aprender e desenvolver. Então, a gente sempre tem que estar antenado aí para essas transformações, tá bom? E só para finalizar, um resumão da industrialização brasileira, que nós vimos bastante essas últimas aulas. Então, no Brasil, né, o fenômeno industrial, se nós pararmos para ver, ele teve seu início em meados do século XX, com a instalação das indústrias têxteis, né, aqui no Brasil, como nós vimos, aquela questão do café, quando teve a queda da bolsa, e aí os barões do café, eles acabaram mudando o estilo de produção e acabam trazendo as indústrias têxteis, né? Então, anos depois surgiu, que nós vimos também, a Companhia Siderúrgica Nacional, que iniciou assim a produção do aço. Aí depois nós vamos ter a era JK, né, Juscelino Kubitschek, que ele veio instalar as indústrias automobilísticas. Então o governo JK, ele ficou muito famoso aí por conta da criação de Brasília e o incentivo à indústria automobilística. Com isso nós tivemos, como já nós vimos, a criação e expansão de rodovias pelo Brasil inteiro, né? Bom, no governo no governo Getúlio Vargas, nós vamos ter a questão da industrialização brasileira, também teve aí um avanço, né, com a criação da Vale do Rio Doce, da Petrobras, e também ele criou o Plano Rodoviário Nacional, né, o PRN, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que acaba financiando e injetando dinheiro aí na indústria, né? Então, com essas medidas, o Brasil acabou o quê? Constituindo teve um grande processo de constituição da sua industrialização, né? O Brasil hoje ele é forte no processo de industrialização. E isso fez com que o país, ao longo desses 50 anos, se tornasse a 8ª economia do mundo, né? Então, o processo de industrialização aqui no Brasil, ele cresceu demais. Então, hoje como nós vimos, nós temos grandes polos industriais espalhados pelo Brasil inteiro. Então, nós tivemos aquela questão de, no passado, ser concentrado aqui na região sudeste, né? A questão de São Bernardo do Campo, que nós falamos em outras aulas, e hoje nós temos ele espalhado principalmente pela região norte e nordeste, que teve esses incentivos fiscais para que as indústrias acabassem saindo daqui, desafogasse um pouco e fosse para essas outras regiões do nosso país, tá bom? Então, esse foi um resumão para a gente fechar essa questão da industrialização. Estarei aqui no portal Teams, gente, para a gente tirar dúvidas. É só chamar. Beijos!